Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Eu trago comigo nessa manhã um texto que é indicado pela igreja como texto de pregação, um dos indicados, mas que tem tudo a ver com um dia histórico como esse aqui da comunidade em Bela Aliança. Trata-se do texto de Lucas, o capítulo 10, os versículos 1 a 11, que dizem o seguinte. Lucas 10, 1 a 11, quem quiser acompanhar na sua Bíblia, no seu smartphone, fique à vontade. Hoje temos a Bíblia disponível digitalmente também. Fique à vontade. Lucas capítulo 10, versículos 1 a 11. Diz assim o texto. Lucas 10, 1 a 11. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor na colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras. E não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhes oferecerem, curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó desta cidade em sinal de reprovação. E saibam disto: o reino de Deus chegou. Queremos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra poderosa do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, e te pedimos, Senhor, que nesta manhã tu fales ao nosso coração por meio desta palavra. Fala à tua igreja, como grupo, fala também a nós, a cada um de nós de maneira individual. Assim nós oramos, colocamos nas tuas mãos, ó Deus, o ouvir da tua palavra e o pregar da tua palavra, em nome de Jesus. Lendo esse texto assim de maneira rápida, a gente fica até incomodado com algumas coisas que Jesus fala. Porque Jesus manda 72, algumas traduções da Bíblia trazem 70. Há uma discussão aí se são 70 ou 72. Porém, fato é, Jesus tinha mais discípulos do que apenas os 12. Ele tinha um grupo maior. E num determinado momento ele convoca esse número de 70 ou 72 discípulos e envia eles para uma experiência de missão, para uma experiência de ir e anunciar que Jesus está vindo aí. 70 tem a ver com o número do Sinédrio. O Sinédrio era o grupo de lideranças religiosas judaicas naquela época e eram os que definiam os rumos da sociedade, vamos dizer assim. E Jesus reúne os seus 70 e diz: vão e anunciem que Jesus está vindo aí, que o reino de Deus está vindo aí. Só que quando vocês forem, não levem nada além do que vocês estão usando. A roupa, sandália, não levem bolsa, não levem nada. E quando passarem por alguém no caminho, não fiquem cumprimentando. Isso parece sinal de falta de educação, né? Porque eu não sei quanto a vocês, mas eu ainda gosto daquele velho hábito de passar por alguém na rua, mesmo que não seja conhecido, e dizer bom dia. E Jesus parece que está dizendo: não façam isso. Não é bem isso que Jesus está dizendo. Os judeus se saudavam com shalom. Shalom, paz, paz de Deus seja sobre a tua vida. Só que além do shalom, os judeus, eles tinham por hábito uma saudação extensa, que podia levar meia hora ou mais.
saúda teu pai, saúda tua mãe, e vai saudando, e vai saudando. E Jesus diz: não façam isso. A gente não está dizendo que as pessoas não deveriam ser educadas, dizendo shalom. Era para evitar essa saudação longa, que pudesse demorar muito tempo. Por quê? Porque eles não tinham tanto tempo disponível. Então Jesus não está incentivando os seus discípulos a serem mal educados, longe disso. Discípulo de Jesus tem que ser uma pessoa educada, tem que ser uma pessoa que cumprimenta os outros. E Jesus diz: olha, vão, e quando entrarem numa casa, saudarem essa família, fiquem ali, se eles acolherem vocês. Era um sinal de fé, um sinal de amor a Deus, receber viajantes na casa, na cultura israelita, na cultura de Jesus. Para nós, isso é um negócio meio assustador. Chega alguém na tua casa batendo palma e diz: dá licença, vai dizendo entra. A primeira coisa que a gente quer saber quem é aquele cidadão que está ali, né? A gente orienta os nossos filhos a não ficar abrindo porta para qualquer um. Na cultura de Jesus era bem diferente, era o contrário. Era um sinal de fé, de amor por Deus, ser hospitaleiro, receber as pessoas na sua casa. E se receberem bem e oferecerem comida, fiquem ali e vão ficando. Para nós isso é um negócio meio estranho, né? Imagina alguém chega na tua casa e diz: eu vou ficar aqui até tu enjoar de mim. Tem aquela piada, né, que eu não vou contar aqui, obviamente, né, mas não vai ficar nem até o café, né? Jesus está dando instruções. E o que tudo isso quer nos dizer nesta manhã? O que tudo isso tem a ver com a nossa comunidade? O que tudo isso tem a ver com a nossa história? O que tudo isso tem a ver com a nossa missão enquanto igreja, enquanto cristãos no mundo? Eu quero destacar 3 pontos aqui nessa manhã. 3 pontos que vão nos acompanhar nessa pregação e que eu gostaria que nós levássemos para casa. O primeiro ponto tem a ver com o fato de Jesus dizer: orem por mais trabalhadores para a seara. O segundo, sobre depender de Deus e do seu cuidado durante a missão. E terceiro, sobre adentrar a casa, a importância da casa e o Evangelho. Vamos lá, primeiro ponto. No versículo 2, Jesus diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus está dizendo que, olha, tem muita gente, tem muito povo para a gente ganhar para Jesus, tem muita coisa para ser feita, mas tem pouca gente. A gente sabe o que é isso: falta de recursos humanos. A gente está vivendo uma época de sobra de vaga de trabalho e falta mão de obra. E aí, quando o sujeito diz: estou indo trabalhar em outra empresa, isso dá um desânimo na gente. Por quê? Porque repor um funcionário bom dá trabalho. Essa realidade era a realidade que também Jesus constatava naquele tempo. O reino precisa ser expandido. O reino de Deus, a palavra, o Evangelho de Jesus, a boa nova da salvação precisa ser levada a gente, mas falta gente. E aí o que Jesus nos diz? Orem ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Ou seja, a primeira coisa, a igreja não é nossa, a igreja é Jesus. Primeira coisa, essa igreja, essa comunidade centenária, que comemorou há poucos dias 116 anos de história, de existência, uma história bonita, tem um livro muito bacana que foi escrito há um tempo atrás. Essa igreja, esse povo de Deus que aqui se reúne, não é propriedade minha, graças a Deus, é do Senhor. E o Senhor pede para que oremos por mais gente para trabalhar. Eu lembro que numa das conversas que tivemos foi dito: nós oramos muito por um pastor aqui. Se oraram o suficiente ou não sei, mas estou aqui. E nem ela me disse: eu orei muito por marido. Eu disse: orou pouco então, né? Porque olha o que apareceu. Mas Jesus diz: eu sou o dono da igreja, eu sou o Senhor da igreja. Orem a mim e peçam por mais trabalhadores. Eu estou um mês aqui na comunidade e eu já vejo os lugares onde falta gente. Falta gente para música. Vocês me viram cantando aqui, né? Pelo amor, vamos combinar que tem gente para fazer algo bem melhor
melhor do que eu faço aqui. Falta gente para música, falta gente para o grupo infantil. Nós temos um grupo de adolescentes, de jovens que se reuniu ontem, um grupo fantástico, grande, acho que tinha mais de 30 ontem. E nós precisamos de gente que diga: pastor, estou junto. Fabiane, Moacir, estou junto. Que digam assim: pastor, eu não tenho coragem de fazer uma pregação no culto, mas lá na juventude, quem sabe? Sabe, tem muita coisa para fazer. Não falta gente. E o que Jesus disse? Orem. Orem e peçam para que lhe seja dado. Para que lhe seja dado. Nós temos dentro dessa questão também de orar para que Deus mande pessoas, tem também a questão da oração. Primeiro, a igreja de Jesus. E segundo, ele nos ensina a orar, dizendo: orem. Nós precisamos carregar a nossa comunidade em oração, mas antes disso nós precisamos aprender a orar. Eu acho uma coisa interessante que às vezes a gente diz assim: quem gostaria de orar? Aquele silêncio que tu escuta os grilos lá fora. E por quê? Porque as pessoas têm uma compreensão equivocada de oração, achando que oração é fazer poesia. Oração não é fazer poesia. Oração é conversar como a gente conversa. Eu estava conversando com Deus hoje de manhã. Estava bem cedinho no escritório já. E a primeira coisa que eu fiz foi conversar com Deus e dizer: Deus, hoje eu assino um contrato. Eu não sei porque tu me trouxe para cá, mas eu sei que tu queres algo comigo aqui e algo nessa comunidade através de mim e em mim através dessa comunidade. Portanto, Senhor, eu estou aqui completamente rendido. Queridos, nós precisamos aprender a orar. Orar por pessoas, orar por comunidade, orar por ministérios específicos. Nós precisamos dizer: Senhor, levanta os músicos que há entre nós. Não é possível que todo mundo cante tão bem que meu pastor. Não é possível. Senhor, levanta os músicos que há entre nós. Cadê os goleiros que há entre nós? Cadê os gaiteiros que há entre nós? Senhor, levanta esses caras. Levanta esses homens e mulheres para te servirem. Precisamos aprender a orar por pessoas, por dons a serviço, por ministérios específicos e pelo sopro do Espírito Santo entre nós. Porque precisamos que o Senhor quebre e transforme corações. O primeiro ponto foi esse. Segundo ponto, aprender a depender de Deus. Quando Jesus dá as instruções para os seus discípulos, dizendo: vão e não levem nada. Não levem 2 sandálias, não levem bolsa, não levem capa, não levem nada. Simplesmente vão com o que vocês têm. É porque Ele está ensinando a gente de que a igreja é dele. E de que os recursos também são dele. E portanto Ele quer nos ensinar a depender do Senhor. E esse talvez seja o maior desafio da vida humana. Aprender a depender de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente não gosta de depender dos outros. A gente gosta de ter o controle na mão. Mas tem coisas que fogem ao controle da gente. Tem coisas que simplesmente a gente não admite que acontecem porque fogem ao nosso controle. Aprender a confiar em Deus é uma das tarefas que eu, minha esposa e nossos filhos temos aprendido ao longo dos anos a confiar no Senhor, a viver na dependência do Senhor. Vou contar para vocês algo que aconteceu logo no início do nosso casamento. Eu acho que eu já contei um e outro, talvez informalmente, em algum momento. Eu e eu, quando casamos, nós dissemos: nós vamos ser dizimistas. Nós vamos separar todo mês um valor do que ganhamos. E esse valor não é 10%, porque senão a gente cai na tentação e na lei de achar que tem que pegar o contra-cheque e tirar 10% diante de Deus. Não. A gente tem isso como um preferencial de generosidade. E nós separamos os primeiros meses em Iporanga como PPRamistas, ou seja, pessoas que estão fazendo período prático aqui, estágio
e separamos para Deus. Cheguei na secretaria e disse: esse é o nosso dízimo. E o mês foi passando. Ganhava uma mixarinha na época. Anne, acho que não sei se estava trabalhando, não, eu acho que estava trabalhando já, mas também não tinha percebido. E chegou o dia 25, hora de fazer almoço. Abro a geladeira, freezer da geladeira. Sabe quando assim a geladeira quase vai. O Giro disse: oi! Não tinha carne. Primeiro pensamento: aqueles R$80 que eu dei lá de oferta estão me fazendo falta agora. Eu olhei para baixo na geladeira: tem ovo, vai ovo mesmo. Uns 15, 20 minutos depois, na porta, seu Valdir X, lá do Rio do Norte, um irmão precioso, amado, um homem temente a Deus. Jefferson, a gente matou uns frangos e a gente lembrou de vocês. E eu queria te entregar um frango. Sem exagero, ele dava uns 7 quilos mais ou menos. E qual foi o primeiro pensamento que veio? De vergonha. Por quê? Porque eu achei que Deus tivesse esquecido da gente. Porque eu achei que Deus não tivesse cuidando da gente. Mas ele estava cuidando. Aquele frango a gente comeu por muito tempo. Muito tempo depois encontrei o seu Valdir e contei essa história para ele. Eu nem lembro disso, mas eu lembro. E eu conto e contarei enquanto eu viver. De que esse é só um exemplo do cuidado de Deus. Eu não tinha reserva. Não tinha nem de onde tirar. Deus providenciou. Se vivermos pela fé, na confiança do Senhor Jesus, não faltará trigo no pote e azeite na botija. Para lembrar do texto do profeta Elias. Não faltará. O detalhe é a gente confiar no cuidado de Deus. O detalhe é a gente confiar nesse Deus que zela e ama cada um de nós de maneira que não vai deixar faltar nada para a dignidade humana. Infelizmente eu cheguei aqui e já fiz 5 sepultamentos. Por isso que eu te falei que eu já até registrei no nome do livro de registro da comunidade. Eu não vi ninguém levar prata ou dinheiro, cartão de crédito ou qualquer outra coisa junto. Foi do jeito que veio. Porque do Senhor é a prata, do Senhor é o ouro. E do Senhor é o cuidado nosso. Por isso, quando Jesus diz para os seus discípulos: vão e aprendam a depender de mim, Ele está dizendo: eu quero cuidar de vocês. Nessa caminhada, eu quero cuidar de vocês. E tudo que o Senhor deseja é que nós ensaiemos a generosidade. Nós não somos generosos por natureza. Dá um monte de bala para uma criança e diz: divide com o teu irmão. O que ele vai fazer? Vai comer sozinho, vai dar laranjeira. No meio das bananas, vai lá e senta lá e come tudo. E tu só descobre os papéis. Porque nós não somos generosos por natureza. Agora o Senhor nos torna generosos. Torna generosos. E o seu Valdir estava sendo generoso comigo. Ele nem sabia do que estava se passando conosco. E Ele nos abençoou com a sua generosidade. Deus cuida. Deus derrama sobre nós a sua generosidade. Ele não esquece da gente. Basta confiar. Só que confiar significa dizer: eu estou abrindo mão do controle. Isso não é motivo nenhum para a gente ser irresponsável e viver de qualquer jeito. Não é? Não. Mas isso não quer dizer que nós devemos nos apegar tanto ao que temos e à nossa capacidade, esquecendo que é o Senhor que dá e o Senhor que cuida. Terceiro e último ponto para nós encerrarmos esse culto ainda antes do almoço. O versículo 5.
Eu gostaria de ler de novo. Diz assim: quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. A gente poderia conversar aqui sobre o que quer dizer esse desejar a bênção, mas eu não quero entrar nessa questão, eu quero entrar na questão da casa. Jesus diz: não fiquem em um hotel, não fiquem em uma pousada, não fiquem em uma hospedaria, fiquem em uma casa. Por quê? Porque casa é sinônimo de intimidade, e é dentro de casa que a gente é quem a gente é de verdade. E aí a gente tem que entender a lógica de Deus. A lógica de Deus sempre foi uma lógica da família. E nesse sentido, Jesus está querendo nos dizer o quê? A nossa comunidade precisa ser uma comunidade que se reúne aqui domingo de manhã, que tem esse momento de comunhão, de ouvir a palavra, mas essa palavra precisa ir para dentro da nossa casa e transformar dentro da nossa casa para fora. Por que isso? Porque fora de casa o ser humano é muito bom em interpretar. Tu trata teu chefe do mesmo jeito que tu trata teu esposo ou teu marido? Ih, mas meu marido é meu chefe, então lascou. Mas se não, tu não trata da mesma forma. Sim, senhor, sim, senhora, e ó, vai corretinho. Mas e a esposa? E o marido? E os filhos? E o pai? Está entendendo? É dentro da casa que a coisa muda. E quando ali muda, a sociedade muda. E quando ali muda, dentro de casa, a gente muda o mundo. A partir da transformação que Deus começa em nossa casa. É dentro de casa que a gente precisa viver o Evangelho de Jesus. É dentro de casa que a gente precisa receber o missionário de Deus. E aqui eu não estou falando de personagens televisivos, do pastor, não. É Jesus. O Deus encarnado. É dentro de casa que a gente precisa receber. E quando a gente recebe dentro de casa, pode ver, Jesus diz, fala primeiro da casa e depois ele fala da cidade. Quando a gente recebe Jesus dentro de casa, a cidade é transformada. Um exemplo: quando o homem entrega sua vida para Jesus, quando o homem entrega sua vida para Jesus, e de repente ele para com seus vícios, quem são os primeiros beneficiados com essa conversão desse pai, desse homem? A esposa e os filhos. Ok? O pai não paga na bodega? Ele paga mesmo? Quer dizer que ele vai ficar em casa, ele vai jantar com a gente, ele vai conversar com a gente. E no começo as pessoas costumam acreditar na mudança. Só que quando elas começam a experimentar que uma outra vida é possível, porque Jesus entrou dentro da casa da gente através de uma pessoa que entregou a vida para Jesus, a gente começa a dizer assim: é isso que eu queria a vida inteira. E daqui a pouco, esse homem vai falar para os seus colegas de trabalho: eu mudei, eu não traio mais minha esposa, eu não bebo mais, eu não vou mais nessas farras que a gente fazia, eu não cansei disso. Agora eu quero outra vida para mim, uma vida onde Jesus está presente. Isso impacta uma família e impacta a sociedade. E é disso que Jesus está falando aqui. Quando entrarem numa casa, fiquem ali, sejam missionários ali, transformem a partir da palavra que o Senhor quer abençoar naquela casa, transformem aquela casa. Quando famílias são transformadas, cidades são transformadas. A gente não transforma uma cidade por decreto, por força de lei. A gente transforma uma cidade
transformação das pessoas que nela vivem, das famílias que nela vivem, dos filhos que são formados nas casas que vivem nessa cidade. Transformação a gente só consegue em Jesus. E na tua casa, quem precisa começar a mudança? E nós encerramos com isso. Começa por onde? Começa por onde? Quero contar para vocês a história de uma mulher de nome Mônica. Mônica, uma mãe que se converteu a Jesus e que tinha um filho meio vida louca. A realidade de muitas famílias nos dias de hoje. Essa mãe se converteu a Jesus e por 33 anos ela orou pelo seu filho. Um filho vida louca. E Deus começou a mexer na vida desse rapaz, que um dia ele estava tão transtornado, andando no quintal da casa, no jardim da casa, que ele escutou do outro lado do muro duas crianças brincando, e uma disse para a outra: toma e lê, toma e lê. E ele na hora entendeu, é Deus dizendo: eu preciso começar a ler a Bíblia. Então ele tinha acesso à biblioteca da cidade na época, e ele começa a ler os textos sagrados, e tem sua vida transformada. Sabe de quem eu estou falando? Agostinho de Hipona, os católicos conhecido como Santo Agostinho, o mentor espiritual de Martim Lutero, um dos maiores pastores que já pisou nessa terra, um cara que deixou uma obra extraordinária de teologia, de espiritualidade, de vida. Viveu no ano 340 e algumas coisas depois de Cristo. Uma mãe que ora teve seu lar transformado pela oração. A mudança começou por ela. Agostinho escreveu um livro extraordinário que ele é recomendado a leitura para quem gosta de ler. É um livro relativamente fácil de ler na primeira parte dele, chamado Confissões, onde ele conta toda a sua história. A mudança começou por uma mulher dentro de casa que teve sua vida transformada. Por isso, queridos, a nossa missão enquanto igreja, enquanto cristãos, é orar ao Senhor da seara, pedindo mais trabalhadores, depender do cuidado de Deus, afinal a seara é dele. E terceiro, priorizar as casas, as famílias, os lares, os casamentos. E por isso eu quero nessa manhã firmar um acordo com vocês. Eu não sei quantos anos Deus nos deixará aqui na comunidade de Bela Aliança. Bem de boa, do jeito que eu gosto de fazer mudança, eu espero que seja a última. Tá? Porque eu perdi uma cinta 10 anos atrás, até hoje eu não achei. Então eu quero ver se na mudança, quando a gente vier morar aqui na casa que vai ser construída, eu acho a dica da cinta, mas ela sumiu. Se escafedeu, deve ter ficado com a minha mudança que nos trouxe o coronavírus. Mas do jeito que eu gosto de mudança, eu espero que não sejam muitas daqui por diante. Mas eu quero firmar um acordo com vocês, de que nós sejamos uma igreja que transforma casas, de que tudo que a gente vive aqui, não fique aqui, vá para casa e faça lá o que fazer, pela graça, bondade e misericórdia do nosso Deus. Que assim Deus nos ajude, nos guarde, nos capacite, nos anime